Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao estúdio do TribunaCast Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Mais uma vez, é um prazer imenso estar com você, a nossa querida audiência aí na quarta temporada do TribunaCast, com muitas novidades agora para 2026. E contamos sempre contigo lá para entrar nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, faça parte da nossa família, da nossa equipe do TribunaCast. Antes disso, quero mandar um abraço todo especial ao Guilherme Centofante, da GWG, ao Arnold Straz, ao Ivo Straz, Fabinho Rotielli, do Savoy Hotel Excelência, e também o grupo todo do Savoy ali. Os caras dão uma baita força para a gente aqui. São os nossos investidores, os caras que pagam essa bagaça. Essa bagaça aqui é cara, viu, para fazer, viu, tribuneiros? Mas a gente está aqui, firme e forte em 2026 aí, com grandes novidades, grandes atrações, como essa que nós temos agora. Aliás, é um prazer, porque antes da gente começar aqui nos bastidores, eu estava falando das nossas peripécias, né? Quando eu cheguei aqui, eu conheci esse cara, é muito, muito bacana, nosso amigo e um estudioso do trânsito. Cara, ó, eu quero saber o que é tecnólogo, tecnólogo em segurança de trânsito aqui. Nós estamos falando com Wagner Cirilo, da Lotus. Olha só que bacana. Eu tenho certeza, você que é daqui de Campos do Jordão e da região, quando vocês pensam aí em tirar a CNH ou qualquer dúvida, eu tenho certeza que vocês batem na porta do Wagner lá. Não é isso aí, Wagner? Os caras te procuram pra caramba. Ei, Sérgio, é um grande prazer estar aqui com você, tá? Muito obrigado pelo convite. A história é longa. Eu comecei em 97, né, na área de trânsito. Nós já estamos indo aí para quase 30 anos já de profissão. E o caminho foi natural, aconteceu naturalmente, porque eu comecei com autoescola, instrutor. Hoje no Brasil não existe nenhuma referência, nenhuma escola própria, uma faculdade direcionada, a não ser o curso técnico, né, para instrutor. E eu acabei encontrando esse curso aí de tecnólogo em segurança do trânsito, que é um curso voltado especificamente para a segurança no trânsito, que é a causa que, ao meu ver, é a mais importante. Porque eu lido com os alunos, né, são mais de 20 anos aí de aula teórica. Então, o que eu tento passar para eles o tempo todo é isso, né? É a segurança no trânsito, as técnicas, o comportamento, o que você deve fazer para que você possa ser um motorista seguro, que você dirige de maneira segura, que você evite os acidentes. Você sabe, Wagner, eu lá atrás, eu acho que sim, eu sempre te vi, e aqui, eu não estou puxando o saco não, porque eu conheço muito bem aí a competência, o trabalho do Wagner durante todos esses anos, nesse setor em especial. Você sabe que eu acho que as administrações, desde quando eu estou aqui, vai fazer já uns 25 anos, elas perderam muito de não ter te convidado para fazer parte diretamente ali, ou se fizeram de uma forma indireta, mas para cuidar do trânsito de Campos do Jordão, Wagner. Ou seja, para ser bem sincero, já houve, né, algumas sondagens, alguns convites e tal, mas eu acredito que não é o meu perfil. O meu perfil é mais voltado para essa área de educação, né, de ensino e tal. Eu acho que a parte de administração pública não seria... Você não queria pegar esse rojão, não? Também. É que, infelizmente, hoje a gente vê que qualquer setor, né, público, você tem muita interferência política. Sim, então, isso acaba não deixando você trabalhar. Mas é o que eu falo, eu acho que para assumir uma posição, um cargo, né, desse, ela não adianta só entender de trânsito. Ela tem que entender de política pública, ela tem que entender de acessibilidade, ela tem que entender de segurança, de educação, porque se você for pegar hoje o trânsito é a terceira causa-morte no país. Se você for pegar, por exemplo, as guerras, né? Hoje o mundo aí tá vários conflitos e guerras. Se você for pegar aí uma guerra aí que tem
70, 80 mil mortos em 2, 3 anos de guerra, o Brasil mata 40 mil por ano no trânsito. Então nós temos uma guerra por ano aqui no Brasil. E é muito simples, né? Se você for perguntar para alguém se tem um parente, algum conhecido que se envolveu em algum acidente fatal, todos vão ter um relato disso. Campos do Jordão, Wagner, você falou em educação, né? Tanto na questão do motorista como do pedestre. Eu, particularmente, acho... Aí eu não tenho base técnica para isso, né? Eu acho, por exemplo, tem várias situações aí que a gente vai apontando. Primeiro, eu acho que há um excesso de faixa de pedestres nas avenidas. Eu acho que isso trava um pouquinho aí o fluxo, é uma opinião. Eu acho aí que o pedestre ele precisa realmente de uma maior conscientização também com relação, não é que ele vai pisar na faixa e o carro vai parar automaticamente. Tem um sensor lá e vem o outro atrás e a gente já sabe. E acontece muito disso, né? O motorista também, por sua vez, como nós não temos muito aqui redutores de velocidade, então os caras acham que estão competindo, a pista de Interlagos. O motorista e o pedestre, eles são bem educados aqui? Olha, minha percepção é a seguinte: o que nós temos hoje na nossa sociedade para educar o condutor e o pedestre? Praticamente o processo de habilitação. Que enxuga gelo. Você vai pegar um menino de 18, 19, 20, 30 anos para tirar a habilitação. Ele vai fazer uma carga horária que antes era 45 horas de aula teórica, 20 horas aulas práticas. E você pega uma bagagem, uma carga que ele recebeu durante 20, 30 anos da vida dele, e você, em algumas horas, você conseguir virar essa chave. Isso não vai funcionar nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. A gente pode pegar exemplos como na Alemanha, por exemplo, que o menino na escola com 6, 7 anos de idade, ele tem aula de trânsito. Ele tem eventos virados para o trânsito. E aqui no Brasil isso é muito escasso. Então, para resolver a questão da educação, esquece essa geração agora, não resolve mais. As gerações que vão vir futuramente, sim. Se você começar hoje um trabalho lá na base, lá na escola. Desde pequeno, menino de 5, 6 anos de idade. Trânsito. Quando ele chegar na idade adulta, ele vai ter um amplo conhecimento. Esse menino que chega hoje na autoescola com 18 anos de idade, o que ele entende de trânsito? O que ele viu na rua, o que ele viu do pai, o que ele viu da mãe, do Uber, do motorista de ônibus dirigindo. Essa é a referência dele. Então, se você vê, por exemplo, você está ali sentado no carro, instintivamente, o seu pai está dirigindo e não dá seta. Sua mãe está dirigindo e não dá seta. Seu avô, o cara do Uber. Quando chegar a sua vez, o que você vai fazer? Você não vai dar seta também. Você vê a pessoa dentro do carro xingando porque o pedestre está atrapalhando ele fluir. Quando chegar na vez dele, ele também não vai respeitar o pedestre. Então, a questão hoje primordial é que a educação ela tem que ser na base. Enquanto não tiver trânsito nas escolas, lá no começo, o trânsito, nenhuma fórmula mágica vai conseguir resolver o problema da educação no trânsito. Quando a gente fala educação do trânsito, não estou falando o cara é mal educado, não é isso? Sim, sim. Mas quando a gente fala educação do trânsito, nós vamos pensar da seguinte maneira. Você precisa entender como que funciona o sistema, qual que é a sua prerrogativa, qual que é a sua prioridade, qual que é a diferença entre uma moto e um carro, um ciclista e um pedestre. Então, se você tem esse conhecimento, esse discernimento, se você é bem educado lá na base, quando você chegar na idade adulta, vai ser natural. Vai ser natural o seu comportamento. Aqui nós temos agora, foi recente até, né? Temos aí os patinetes, né? Nós estamos falando de mobilidade, vamos falar de tudo aqui. Vamos a mobilidade urbana e tal. Lê do engano alguém que falar para você aí, você que é aqui da cidade, e os turistas aí, muitos nos assistem aí, o Brasil inteiro, que vem para Campos do Jordão achar que isso é um meio de transporte público. Eu não vejo. Aliás, recentemente aí nós tivemos uma baita enchente aqui, um problemaço aí. Eu vi
Viralizou até, Wagner. Tinha uma Eu vi. mocinha com patinete Andava. ali. Ô, fiquei preocupado ali, porque aquilo é o quê? Uma caixinha. Ô, e se dá um curto, alguma Então, coisa, verdade? eu não entendo da Nem mecânica eu, disso, mas Mas sei lá, é elétrico aqui. podia explodir, É, sei acontecer lá, alguma mas coisa. enfim, ela viralizou aí, ó, tá? Virou famosa aí. Mas e aí? Como é que é agora, como você vê? Porque aí nós temos aqui em Campos do Jordão, e aí, tribuneiros, para que você entenda e um pouco, você que está do outro lado da tela nos acompanhando pelo YouTube, nos ouvindo aí pelo Spotify, está no seu carro agora, né, ouvindo a nossa resenha, você vai saber realmente o real motivo por Wagner estar aqui. Nós vamos entrar nas questões nacionais aí. Mas é sempre bom aí, até porque, como eu já disse, como o TribunaCast ele atinge o Brasil inteiro, né? Campos do Jordão, então nós temos os turistas também que estão muito interessados em saber como é que está a nossa mobilidade, como é que ele vai fazer para pegar o seu carro para vir para Campos do Jordão. Então é importante a gente ter esse início aqui. Como é que você enxerga isso? Nós temos uma ciclovia, aliás, muito boa, Sim. ciclovia, extensa, pega lá do portal, aquela coisa toda, tal, aonde o ciclista pouco anda na ciclovia e anda mais aonde não é para andar. Nós temos um calçadão bonito, aonde pouco se utiliza, né, que é no eixo principal da cidade, né? E agora a questão dos patinetes. Como é que você vê toda essa mudança, ou essa tecnologia? Contra o avanço, a tecnologia, não tem como brigar, Sim. né? Você vê carro elétrico chegando, aí nós chamamos o patinete de veículo autopropelido. O enquadramento dele. Então, assim, o patinete eu vejo que é uma forma, vamos dizer, econômica, porque ele não consome combustível, ele não polui. Tem uma forma limpa de você se locomover. Essa é a ideia principal. Só que você tem uma engrenagem, que é essa, né, de você preservar o meio ambiente, e você tem a outra engrenagem, que é da mobilidade. Será que as duas estão andando juntas? Então, você precisa ter, ao meu ver, hoje, que você precisa reforçar consideravelmente a sinalização na ciclovia. Isso é muito importante. Que não tem, né? Que não tem. Hoje mesmo, eu vindo para cá agora, eu fui fazer um dos retornos que tem na cidade, e você tem a ciclovia, você tem a calçada, você tem a faixa de pedestre, você tem a linha do bonde. Então, você tem vários elementos ali que você tem que tomar cuidado. E você não tem preferência sobre nenhuma delas, você dirige no carro. Então, o nível de atenção do motorista ali tem que ser absurdo. E a gente não vê isso. E você imagina quem não é daqui da cidade. Só que não é daqui. Aí você tem, por exemplo, uma ciclovia que ela vem exatamente no seu ponto cego. Você está ali motorista, você vai fazer o retorno pelo lado esquerdo. Se você virar a cabeça aqui em direção ao seu ombro, você tem a coluna do carro aqui, que vai tornar um ponto cego. Se tiver uma bicicleta, um patinete, você não vê. Então, se o motorista não tiver a habilidade, a experiência de, antes de entrar, ele fazer aquela pausa, primeiro ele vem varrendo, né? Olhando, é igual o Capitão Nascimento, né? Passou, varreu, lembra? Passou ali, varreu, olhou, né, para frente, para trás e tal. Se você não tiver essa experiência de fazer isso, fatalmente vai acontecer muitos acidentes aí. O patinete, na verdade, a orientação é para que usem o capacete, né? E a gente não vê isso. Não, né? mas não vai ser difícil. Aí ver. cai de novo naquela questão de campanhas de conscientização no trânsito. Eu lembro que você fazia há uns anos atrás, aí tinha. Chegamos a fazer alguns eventos na cidade, bem bacana, mas assim, é o que eu sempre falo, a campanha de trânsito, ela é aquela pontual, que é no Maio Amarelo, na Semana do Trânsito, que é feita em setembro. Pontuais. Né? Isso é muito pouco, porque você precisa ter uma constância. Eu queria que você repetisse a questão de mortes no país aí, de trânsito. O Brasil hoje ele está na casa dos 40 mil vítimas fatais. Nossa, 40 É a terceira causa-morte no país. Eu sempre comparo esse número a algumas guerras que mata mais do que uma guerra. Eu li uma reportagem lá que... E isso é atribuído ao quê? A questão da falta de noção mesmo dos motoristas, enfim,
da falta de capacidade para dirigir, Ó, enfim. É uma percepção que eu tenho, e eu falo muito isso quando eu dou curso, em palestras, né? Dou palestra em algumas empresas, né? Sobre direção defensiva. O que eu vejo que é o grande calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, é o comportamento. O que mata hoje no trânsito é o comportamento das pessoas. O cara tem cara Não que é a quer ser falta de habilidade. é o cara que quer ser o super-homem ali. É. É isso? O Porque carro ele é uma meu. armadura. Né? O O carro é uma cara se armadura. sente poderoso. Tem gente que dentro do carro acho que é o Homem de Ferro. Nós tivemos recentemente aqui Poxa, eu acho esses casos são. E é corriqueiro. Sim. Aconteceu recentemente em São José dos Campos. Um casal, garotos, 19, 20 anos. Eles estavam numa moto, uma moto vermelha, e num cruzamento, não vou saber aqui lembrar, em São José dos Campos. E aí o carro deu uma fechada na moto e eles começaram uma discussão durante 3 quilômetros. Aí o cara desceu do carro, pegou a arma e atirou nos dois. A menina morreu, a menina era de São Paulo, fazia uns 2 anos que estava em São José dos Campos, e o rapaz tomou um tiro no abdômen, fez cirurgia. Mas você vê, vidas são perdidas no trânsito. Eu mesmo, quando eu morava em São Paulo, vi casos realmente desse tipo de comportamento. É muita violência no trânsito. As pessoas estão estressadas, Wagner. Como é que trabalha isso, meu? É difícil trabalhar porque hoje nós vivemos num mundo, um mundo muito ansioso. Hoje a informação ela é muito rápida. Hoje, se acontecer alguma coisa agora ali na serra, ali, em poucos segundos, você tem acesso a essa informação. Então, essa velocidade da vida nossa hoje acaba forçando, né, a que as pessoas fiquem ansiosas. Então, o cidadão ele está saindo de casa e ele vai fazer um trajeto, que é um trajeto que vai durar 10, 15 minutos. Mas se esses 10, 15 minutos atrasarem 2, 3 minutos, para ele é muita coisa. A percepção de tempo que eu vejo das pessoas hoje é diferente. Na nossa época, por exemplo, era diferente. Você ia se comunicar com alguém, por exemplo, você tinha que usar um orelhão. Sim. Não era todo mundo que tinha telefone em casa. O celular não existia, a internet não existia. A notícia, quando chegava, já era velha. Demorava dias. Mas a gente tinha paciência para isso. Porque a gente foi criado dessa maneira. O motorista, ele tá sem paciência. Aí o motorista hoje, ele não tem paciência, a pressa hoje principalmente. Se você fizer qualquer pessoa, né, os tribuneiros aí que quiser fazer esse teste, faça um dia um trajeto comum, aquele que você faz diariamente da sua casa para o trabalho, para a escola, enfim. Faça esse trajeto no horário habitual que você está fazendo, que é meio que ajustado, em cima da hora. Faça uma experiência um dia de você sair pelo menos 30 minutos antes do horário e faça esse mesmo trajeto. E depois você mesmo analisa como que foi o seu comportamento quando você estava dirigindo com tempo ajustado e quando você dirigiu com tempo de sobra. Você vai ver que é outra pessoa. Isso aí já é o comportamento. O que mata no trânsito hoje é o comportamento das pessoas, porque as pessoas não têm paciência. Porque ela está em cima da hora, está horário ajustado. Aí alguém para na frente dele e ele sabe que aquilo lá vai atrasar 10, 15 segundos e o tempo dele está muito ajustado, ele já se irrita. Pô, mas o nível de estresse é muito louco, porque o cara é capaz de pegar uma arma numa discussão ali, que às vezes, de vez em quando dá uma fechadinha, acontece alguma coisinha, mas e aí, obviamente, aí nós estamos falando dos grandes centros, né? Sim. Dos grandes centros, São Paulo, por exemplo. Campos do Jordão não tem muito isso, né? De vez em quando a gente vê uns caras buzinando aí, mas é normal. Mas o nível de estresse do camarada tá tão elevado que ele chega ao ponto de sacar uma arma e atirar na pessoa. Eu vejo, sim, que essa questão aí da arma, primeiro por que esse cidadão teve acesso a uma arma? Perfeito. Ok. Ele é o CAC, ele fez lá, enfim. Mas qual que foi o critério para autorizar ele a ter uma arma? Virou moda isso aí, né, Wagner?
entendeu? Então, aí já é uma outra situação que precisa ser avaliada. Sim. Porque hoje, por exemplo, para você fazer um concurso aí para uma Polícia Federal, por exemplo, você vai passar por um exame psicotécnico. É um exame psicológico rigoroso. E essa pessoa que não tem treinamento, essa pessoa que ela simplesmente vai lá comprar, qual que é o critério que é? Então isso precisa ser revisto. E existe, você falou na questão psicológica do motorista, existe alguns centros, assim, digamos, de reabilitação, assim, algo que tem o trabalho de psicólogos, psicanalistas, para que o motorista... para que ele... Voltado, não existe né? isso. Seria uma ideia interessante. Hoje, a punição no Brasil, ela é vista como monetária. É a tal da multa. Você vai lá, paga um valor, a suspensão de habilitação é irrisória, porque hoje todo mundo está com a carteira suspensa, está dirigindo. E sem contar, quando o cara é mais ou menos preso, porque o cara ingeriu bebida alcoólica e atropelou alguém, aí é uma questão muito realmente de poder aquisitivo, né? Que eu não vejo aí o ricaço, o camarada Difícil. lá já ir pra jaula. Difícil. Mas aí eu vejo, né? Isso aí não justifica. Todos têm que ir. Eu acho essa questão aí dessas punições para esse tipo de ocorrência. O cara bebeu, saiu do bar, tal, pegou seu Porsche, chegou lá e atropelou um cidadão na faixa de pedestre, ou sei lá, ou bateu no outro carro lá, um acidente, dirigindo. como a gente tem, tá dirigindo, aí o cara paga fiança, Wagner. Então há um quê de impunidade, e isso não vem de agora, isso vem de muitos anos. A nossa legislação em relação a isso, ela é muito fraca, muito omissa. Hoje, se você for pegar o Código de Trânsito brasileiro, ele tem apenas 10 artigos que falam sobre crime de trânsito, que é do artigo 302 ou 312. São 10 artigos falando sobre os crimes de trânsito. São punições muito brandas. Sim. A fiscalização também não ajuda, né? Ela é escassa. Então, assim, é um conjunto de situações que faz com que a impunidade tá aí. A pessoa vai lá, atropela, mata alguém e continua dirigindo normalmente, sem problema. A sensação que eu tenho é uma certa conivência, né? É corriqueiro. Tipo, nós entramos numa normalidade. Sim, exatamente. Né? Morreu, mais um para a estatística. É um número. É um número. Virou número. Só não então, é para a família, né? Exato, não é para a família. Pô, teve um acidente e tal. A gente vê todos os dias esse tipo, e você falou da dinâmica da informação, a gente vê todos os dias algum caso relacionado a, ou seja, briga de trânsito, que culminou em um assassinato, um homicídio, ou o cara que saiu do bar, que bebeu e tudo mais, e atropelou alguém, ou colidiu com outro veículo. Eu vi na internet, eu não sei qual cidade que foi lá, o cara fechou a menina de moto, ela xingou ele, os dois desceram, começaram a discutir e ele agrediu a menina. Então, assim, a pessoa estava tão descontrolada que ele agrediu uma mulher. Era um cara grande. Então assim, você vê uma situação como essa, a gente fica até com medo de andar na rua agora, né? Porque a Campos do Jordão ainda... Mas cidades grandes como São Paulo, por exemplo... grandes centros aí. Tem que tomar muito cuidado. Antes da gente... buzinou, xingou, você desculpa. Eu acho que tem que ter um pouco mais de gentileza. Né? As pessoas falta têm muito que estar isso. mais gentis em todas as áreas, né? Não é só no trânsito, mas em tudo todas na as vida, áreas. Né, meu? Mas eu acho que a falta de punição, a certeza da impunibilidade, exato. Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Porque se vamos supor, óbvio que é só ventilando uma ideia, mas imagine você hoje se um condutor ele fosse suspenso a carteira, por exemplo, ou tivesse com a carteira cassada alguma coisa, e ele tivesse que usar alguma coisa parecida com uma tornozeleira. Não uma tornozeleira, mas algum dispositivo eletrônico que monitorasse ele para ver se ele estava dirigindo ou não.
Então a gente teria aí uma certeza de que ele realmente, que ele iria cumprir realmente a punição dele. A criação de mecanismos para que possa Isso. realmente punir Exatamente. o indivíduo, né? Mas Sim, mesmo nós assim, continuamos. eu ainda sempre sou a favor da educação. A educação no trânsito é o que vai determinar que isso não vai acontecer. Então é melhor você corrigir antes do que tentar sanar depois. Vamos voltar um pouquinho agora para Campos do Jordão, novamente aqui, fazer um desafio. Eu vou provocar o Vagnão, né? Vagnão é o proprietário lá. Aliás, manda um abraço para toda a equipe lá. Você tem uma equipe bacana pra caramba, né? Aqui, eu, ó, minha aqui esposa, na tela, aqui, ó. Eu e minha esposa lá, eu cuido da parte de ensino, ela cuida da parte administrativa, né? Bacana. E hoje a gente está com uma equipe grande aí, uma equipe bacana aí, o pessoal, os instrutores lá Legal, muito legal. são bem proativos, é um pessoal muito bacana. Antes de voltarmos para a questão aí das novas, antes de irmos, né, para a questão das novas regras, né? Vamos voltar aqui para Campos do Jordão, fazer algumas provocações. Vamos polemizar, tribuneiros, aqui. Vamos. É importante, tanto para quem está aqui em Campos do Jordão, local, como também o turista, né? Afinal de contas, aí a cidade recebe milhões de visitantes aí. E nós vamos ter uma porrada de feriados aí, assim, uma porrada de feriados. 11, né? 11 feriados. 11 feriados. 11 feriados prolongados. Prolongado. O negócio vai ficar bom pra caramba. E a gente, lógico, como cidade turística, Sim. né? Campos do Jordão agradece, né? Voltando aqui uma questão, já que estamos falando aqui, né? Desse setor de trânsito, que os estacionamentos de Campos do Jordão, né, não pratiquem valores considerados abusivos para os seus turistas. Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte: pode fazer isso agora, pode fazer depois. Aí o turista vai sumir da cidade. Assim como restaurantes, como hotéis, né? Eu acho que a gente tem que ter um precinho honesto aí das coisas. Ninguém aqui está falando, você não tem que ganhar na alta temporada. Tem, mas nós tivemos casos no finalzinho do ano passado aí, né? E virou uma polêmica danada, Vagnão, que Sim. cobrava R$ 150 lá, né? O estacionamento ali, né? Então, quer dizer, é complicado. Aí tem aquela questão, vão me falar que mas o estabelecimento é privado e tem a questão da oferta e procura, né? Sim. Mas, mesmo assim, vamos ter um pouquinho mais de discernimento, um pouco mais de atenção para o turista. Você que é aqui da cidade, você lembra muito bem que nós tínhamos aí um congresso de cardiologia, né? Aqui na cidade, que bombava e todo mundo ganhava. Era muito bacana mesmo. A cidade movimentava, criava receita para Campos do Jordão. Aí os caras começaram a tuchar o cara, a família que vinha, o hóspede, o médico e tudo mais, com valor. Aí outra cidade foi lá e pegou. E os caras não voltam mais, meu. Pode tentar o que quiser, eles não voltam mais. Eles estão muito bem continuam realizando seus eventos. A gente é que perdeu. Às vezes a gente perde porque a gente tem um olho desse tamanho. Campos do Jordão é coisa complicada. Tem um olho desse tamanho, entendeu? Que não pode ver turista. Então, como nós vamos ter 11 feriados prolongados, se vocês puderem aí, você que é um empresário, aqui, eu torço muito para que você ganhe dinheiro. Porém, torço muito também para que você pratique preços honestos para que o turista ele não venha só uma vez. Para que o turista volte. Porque a pior propaganda, cara, é aquela de boca a boca. O cara fala, você estava em Campos do Jordão? Tava. Mas caro pra caramba, meu. Um prato lá, um PF lá, 200 conto. O estacionamento 150. O hotel 10 mil. Fala, meu, é caro, é melhor ir pra Europa, como os caras falam. Mas voltando aqui, isso é só um desabafo, né? Vagnão, qual que é a solução para o trânsito de Campos do Jordão? Até a gente tava conversando em off aqui antes, né? Deleta tudo, volta 50 anos atrás e começa tudo de novo. É a única solução. Nós temos duas avenidas aqui. Porque a gente tem uma questão geográfica na cidade, que ela foi criada, né? Quando ela foi criada lá atrás, não se pensou o tamanho que ela ia ficar. Então, não se construíram
vias, se pensando num trânsito como é hoje. Hoje você pega um feriado de Campos do Jordão, são 100 mil pessoas circulando dentro da cidade, que tem 50 mil de população. 100 mil turistas. Sim. Numa cidade de 50 mil, quer dizer, é o dobro da população circulando. Quando não tem turista, que só a própria população, o trânsito já fica ruim. Qualquer coisa que acontece, o trânsito já reflete, já para. Então, assim, é impossível hoje você, por exemplo, criar alternativas para você chegar ao centro turístico. Talvez, né, isso é muito difícil, porque quais são as entradas que nós temos na cidade? O pessoal que vem do sul de Minas, daquela região sul de Minas. Você tem o pessoal que vem do Vale do Paraíba, São Paulo, etc. Mas todos chegam praticamente pela mesma entrada. Entendeu? O Capivari fica do outro lado da cidade. E a entrada fica ali na região do Portal ali. Você tem razão mesmo, né? Todos convergem para chegar para ali, SP 123. Entendeu? Então, eles podem vir de vários eixos. Então, geograficamente, o turista chegou em Campos do Jordão, seja via Portal, seja SP50, ele vai ter que passar pelo centro da Bernésia para depois chegar no Capivari. Você não tem um acesso que você já chega lá no Capivari. Entendeu? E, com certeza, para fazer uma obra desse tamanho, seria... Até porque eu costumo chamar lá a obra que está sendo feita ali próximo do Roma, do Jaguaribe, de Rodoanel. Ele está parecendo um Rodoanel. Aquilo ali nunca acaba, cara. É uma coisa impressionante. Impressionante. Isso aí já vem desde umas gestões passadas. Faz uns 8 anos que anunciaram isso. Deve ter, enterraram um sapo o negócio. Porque, cara, é o Rodoanel. Olha, se aqui fosse administrado pelo Tarcísio, eu ia achar que era o Rodoanel, uma extensão do Rodoanel aqui do governo do estado. Mas é complicado. Você tem razão mesmo, né? Em termos de frota, quando nós temos de frota na cidade? A última estimativa do anuário do Denatran foram 27 mil veículos. Para 50 mil habitantes. Quando você fala 27 mil veículos, está incluído todos os veículos, ônibus, caminhões, tratores, tudo que está registrado. Campos do Jordão tem bastante veículo que está registrado no município, mas não circula aqui. Então, e carro de passeio são 14 mil. Que circula aqui, eu acredito que não existe, né, dados concretos sobre isso, mas eu acredito que aproximadamente 7 a 8 mil veículos devem circular dentro da cidade. Diariamente. Carro de passeio. Campos do Jordão hoje tem uma frota também alta de motocicletas, né? A última estimativa foi 3.500 motocicletas registradas, né, no município. Então, assim, para uma cidade que só tem 2 vias, para uma população de 50 mil é muita coisa. E aí dá para fazer uma projeção em termos de números com relação à questão dos feriados prolongados, de alta temporada? Aí você pode triplicar esse número. Né? A temporada de julho, nos feriados prolongados, né? Você imagina, se você for colocar aí 100 mil turistas que frequentam aí um feriado, um final de semana, vamos pôr aí que a média de um veículo para cada 3 pessoas, 3, 4, que hoje as famílias diminuíram, né? Hoje não tem mais aquelas famílias que 4, 5 filhos. Hoje agora 1, 2 e tá bom. Olha lá. Então, vamos pôr aí uma média. E o filhão? Falar nisso, filhão, como é que tá? Já tá 86, maior que eu. É mesmo, cara? Ele tá bem? Tá bem, que cara. Bacana. E é corintiano, viu? É corintiano? Pelo menos eu vou abrir essa exceção. Tribuneiros e tribuneiros, estamos aqui com o Wagner, o famoso Wagner, o galã. Tem uma história dele, ele vai entrar daqui a pouco aí, que já começou o BBB 26. Então estava eu vendo as redes sociais e me deparo aí com o Wagner, né? Fizeram questão de colocar a foto do Wagner, tem lá BBB 26, você vai estrear quando? Você vai entrar? Como é que foi essa brincadeira? Os meus amigos que arrumam isso daí, minha esposa que fez a arte, fez né? a arte. Espalhou aí, os amigos começam a divulgar. Sim, tá bom demais. Tribuneiros e tribuneiras, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, seja um tribuneiro, faça parte aí dessa 4ª temporada do TribunaCast conosco, mande as suas sugestões lá, nossa parte técnica,
toda a produção vai buscar esse nome, esse convidado que você queira que esteja aqui em Campos do Jordão. Além disso, nós vamos ter muitas novidades. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, não, que a gente está aí, a produção, os caras brigam comigo porque eu fico adiantando os nomes e aí os caras vão correr, a pressão aumenta ainda mais. Quero mandar um abraço pro Guilherme Centofante, ó, eu tô aqui sempre aqui com a GWG Telecomunicações, o Gui Cata Preta com certeza está colocando aqui o telefone da GWG. Um grande abraço pro Guilherme Centofante, pro Sidney Isidro, pro Wilson, nossos parceiros, inclusive aí é bom destacar que a GWG aí tá na região de Campinas também, os caras estão voando. O Guilherme Centofante que estará aqui também, porque ele é faz parte do grupo que adquiriu recentemente aí o Campus Hall, né? No Capivari, aí a gente que está falando de eventos, de alta temporada, tal, de estacionamento. Então, o que acontece? Eu tenho certeza que isso agrega muito para que tenhamos aí novos atrativos, eventos, e os caras estão muito empenhados nisso. Um abraço para o Arnold, Hotel Savoy Excelência, DF Studio, para a Autoescola Lotus, entendeu? Daqui a pouco a gente amarra aqui a Lotus aqui também, ó, com a logomarca da Lotus. E um abraço a você em especial, a audiência. Vagnão, semáforo inteligente. A gente tem aqui alguns cruzamentos, nós estamos falando, pô, é carro pra caramba, para duas avenidas, né, meu? Você acha que isso... Porque ventilou-se muito isso no passado, né? Além do que eu falei da questão... Primeiro ponto, eu disse que eu achava assim que tinha muita faixa de pedestre na cidade, que eu acho que isso trava um pouquinho, principalmente no horário de... Qual que é o horário de rush aqui na cidade? Tem horário? Horário de 8 horas da manhã, entre 7 e meia e 8 horas, principalmente época de escola. É um horário bem complicado. O horário de almoço também, tem pessoal deslocando, né? E o final da tarde, 4 e meia até 6 e meia, 7 horas da noite. Você acha que existe aí uma quantidade assim grande de faixa de pedestre? Se de repente se adequasse um pouco isso, aí obviamente vai passar todo um processo de conscientização, Sim, né, claro. pedestre. Isso poderia eu acho que a fluir faixa, melhor? Eu acho que a faixa de pedestre ela poderia ser reposicionada. Reposicionada, tá. Porque você tem alguns trechos que não tem, que precisaria ter, e tem trecho que você tem uma faixa que menos de 100 metros tem outra. Perfeito. Então isso precisa reposicionar. Tá? Porque o Código de Trânsito fala que o pedestre deve utilizar a faixa de pedestre quando ela estiver a pelo menos 50 metros de distância. Essa é a regra. Então, a regra fala que ele deve procurar a faixa quando ela tiver a 50 metros, não que tenha que ter a cada 50 metros. E como que a gente avisa o turista, né, o desavisado, de que o cara tem que parar na faixa de pedestre aqui em Campos do Jordão, porque nós não contamos como eles lá em São Paulo, por exemplo. Que não para, né? Dizemos, como é que a gente avisa? Você sabe que eu brinco no curso lá, que eu falo para os alunos, agora não dá para fazer mais isso, porque essa placa nova agora não dá mais. Mas quando tinha aquela placa que tinha o nome da cidade, falou, você vai atravessar na faixa, olha na placa. Se é de Campos do Jordão, pode atravessar. Mas se não for... Corre porque você pode ser atropelado. Porque o cara que nunca veio na cidade, o cara fica meio perdido, né? Assim, mas aí pode entrar uma campanha de educação no trânsito, de repente você colocar sinalizações, de você colocar avisos, colocar lá no portal bem grande, Campos do Jordão respeita a faixa de pedestre. Boa. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que... O investimento não é grande, não é elevado e ajuda muito. Um trabalho de prestação de serviço tremendo, né, meu? Então, assim, eu acho que algumas faixas, se elas forem reposicionadas... Perfeito. Talvez pode... Vai ajudar. Vai ajudar. Né? Ela sendo reposicionada... Já melhora o... Você pega um exemplo, você tem uma faixa ali em frente ao Sicredi ali, que é antes do cruzamento. E do outro lado do cruzamento tem outra. Eu ia apontar isso mesmo. Entendeu? Quando você falou eu pensei lá. Isso é reposicionar, porque primeiro que parte do princípio que a faixa ela tem que estar numa posição em que seja fácil para o pedestre fazer o deslocamento e que seja fácil para o motorista visualizar ela. Esse é o princípio básico.
Então ela tem que estar posicionada, não pode ser em curva, não pode ter nada físico que possa atrapalhar esses dois conceitos aí. A facilidade dele se deslocar nela e do motorista de visualizar ela. Então, se você tem, por exemplo, aquela faixa em frente à Caixa Econômica Federal, ela fica quase que numa curva ali, né? Tem um poste no meio. Sim. Então, assim, isso é uma situação em que desabilita a segurança. Ah, mas ali tem a caixa, e o idoso que vai pegar, ele precisa dali para... Tá, mas entre você facilitar o deslocamento de alguém e você dar segurança para ele, você tem que escolher os dois, né? Na maioria das vezes não vai ser possível. Perfeito. É. Na E maioria das vezes... eu também vejo aqui, vejo e posso comprovar, viu? Nós temos aí, em termos de acessibilidade, parece que a cidade não aprendeu muito com isso, né? Porque são poucos pontos aí para atender essa demanda, né? Inclusive algumas rampas que tem a rampa de um lado, não tem do Que outro. não tem nada a ver A com o rampa negócio. tem a rampa, mas não tem a faixa. Também é um outro ponto aí. São né? correções que precisam. Mas isso já vem de muito tempo. Já de precisa muito ser tempo. corrigido. Campos Jordão está preparado, então, para receber os tais semáforos inteligentes? Pelo menos assim, você acabou de apontar aí, você pega ali, de frente ali, os caras vêm do portal, aí tá ali, passando o... Vamos fazer o merchan dos mercados aqui, quem sabe os caras não patrocinam ali. O Piratininga aí, enfim. Aí, porra, você tem que esperar, tem um cruzamento aqui, porque o cara vai pegar a Brigadeiro Jordão, entendeu? Aí já... Isso nós estamos falando sem feriado prolongado, sem temporada, sem nada, no dia a dia. E aí é um caos. Aí o cara vai ali, também ali próximo da Pernambucana, também ali, tem a faixa ali de pedestre, também um caos. Chegou aqui no Rodoanel, aqui já, ferra tudo. Muito se falou sobre isso, de colocar, entendeu? Pelo menos em alguns pontos, algumas coisas assim que possam aí eu não sou estudioso do assunto, instalar esse tipo de equipamento. Eu acho, é por aí? Ó, a gente, no trânsito, né, quem estuda trânsito, ele entende que o semáforo é a última intervenção que você vai fazer. A última intervenção. É um médico que vai fazer a cirurgia só num caso que não tem mais o que fazer. Enquanto ele puder dar remédio, enquanto ele puder fazer tratamento, ele vai fazer. Mas não tem jeito, ele faz cirurgia. No trânsito não é diferente. O semáforo é a última intervenção que você vai usar. Porque um veículo que está se deslocando a 40 km por hora, se ele diminui repentinamente essa velocidade para 20, ele já vai causar ali um reflexo no trânsito de quase 2 km. Entendeu? Você vê uma rodovia, por exemplo. Às vezes está numa rodovia lá, de repente um animal passou na frente ou os carros precisaram frear. Aí vai dando aquele reflexo. Quando você vê, você tem um engarrafamento de 5, 10 quilômetros. Entendeu? Então, assim, no trânsito, para você colocar semáforo, tem que ser um estudo muito avançado. Eu acredito que o semáforo, em alguns pontos específicos na cidade, iria ajudar muito o trânsito, iria ajudar bastante, mas em contrapartida tem que ser um estudo muito sério, porque sabe aquele joguinho de cano que a água vai caindo e você vai arrumando um lugar para a água poder ir? A ideia é mais ou menos essa. Então, se eu causei um reflexo aqui, para onde que eu vou jogar? Esse trânsito que estava vindo aqui, eu vou jogar ele para onde? Então, eu tenho onde vai escoar, né? Para onde vai escoar? Então eu não posso estudar só aquela rua. Tá, Essa cruza, as duas entendi. tá ruim. Vamos colocar um semáforo. Daqui a pouco ela vai começar a dar reflexo. Entendi. Então nós chamamos de polo de trânsito. O que é o polo de trânsito? O Piratininga é um polo de trânsito, porque você tem os carros entrando e saindo ali. O objetivo. Meu amigo Luiz lá, um abraço para ele, também é um polo de trânsito, porque principalmente no horário de entrada e saída das crianças, aquilo é um polo de trânsito. O polo significa, olha, naquele horário específico ou naquele local específico, ele vai ter um número maior de veículos circulando ali.
Então, o supermercado, escola, tudo isso é polo gerador de trânsito. É o polo gerador de trânsito. Então, você tem uma avenida que vai para o Capivari, que você tem 2 faixas de rolamento. Tá? Nenhuma delas é livre, porque a da esquerda você tem o retorno, que o carro vai parar para fazer o retorno, e da direita tem o estacionamento, que o carro vai parar. Quanto tempo ele leva para estacionar o carro ali? O carro saindo, ele esperando, aí o outro vai fazer estacionamento. Isso causa um reflexo ali Sim, enorme. absurdo, principalmente no horário de pico. Então, hoje, para você colocar um semáforo aqui, seria interessante em alguns pontos, mas o estudo tem que ser E mais uma muito vez, cuidadoso. E mais uma vez, batemos a mesma tecla da conscientização, né? Exatamente. Todas essas implantações que pudessem, de certa forma, melhorar o fluxo de veículos de trânsito, teria que se passar primeiro por uma grande conscientização, por Exatamente. processos educacionais, né? Exatamente. E vamos ver se o pessoal está muito disposto a aprender isso, né? Eu acredito que o poder público, principalmente, ele tem essa prerrogativa, né, de chamar a população para si, no intuito de, olha, a gente tem que caminhar junto. Aí é uma opinião minha, Wagner, desde quando eu estou aqui em Campos do Jordão, eu nunca vi realmente assumir o cargo um especialista no trânsito. Eu nunca vi. Eu sempre vi que, aliás, a maioria dos cargos aqui, de gestões e tudo mais, pouco se tem de competência, o que se mais tem aí é de ou puxa-saquismo, ou eu tô do lado disso, ou tô do lado A, ou tô do lado B. Eu nunca vi no trânsito mesmo, e olha que eu já passei por algumas gestões, um cara de culhão mesmo, um cara que fosse assim, um engenheiro, um cara técnico mesmo, para poder pelo menos amenizar, né, essa situação. O que eu vejo agora, o que eu vi no ano passado e agora, é que pelo menos o DSV está trabalhando mais. Sim. Né? Eles estão aí mais. Isso. Né? Dá para perceber que eles estão trabalhando mais, orientando mais o trânsito, mas isso aí é pouco. Sim. Isso aí é pouco. Eu não vejo assim. Mas sabe o que acontece? Qual que é o grande problema que eu entendo assim? Primeiro que existem pouquíssimos profissionais na área. Porque não existe uma formação para isso. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai abrir uma farmácia, você não tem que ter um farmacêutico lá responsável? Sim. Ele é o responsável técnico pela farmácia. Então, para você abrir um departamento de trânsito, você não teria que ter Se você cria essa lei que obriga um departamento de trânsito a ter um profissional técnico que seja responsável, que assine tudo que vai fazer lá, aí você vai ter... aí é uma bola de neve, né? Aí a faculdade vai abrir Sim. os cargos, né? Os cursos para isso. Você vai ter os profissionais formados na área e os municípios vão ser obrigados a ter esse profissional dentro. Então você vai gerar, né? Você vai gerar ali uma rede de profissionais competentes. Que aí você... Então, assim, acaba que como você não tem o profissional, é aquele cargo que vai ser indicado, obviamente. Cargo de confiança, né? E quem está lá, obviamente, por mais boa vontade que tenha, se ele não tem o conhecimento ou se ele está aprendendo ali, o resultado sempre vai ser esse. Só que eu sempre falo que, principalmente na área de trânsito, você não consegue mudar o trânsito do dia para a noite. Hoje, qualquer pessoa que assumir um cargo desse ou que estiver lá e quiser mudar, ele não consegue mudar do dia para a noite. O estudo é o que eu falei, o estudo tem que ser muito abrangente. Você vai estudar aqui o eixo principal, você não vai contar só o fluxo que tem ali, você vai pegar o cara que sai lá do céu azul, o horário que ele desce de lá, o trajeto que ele faz, qual a média de velocidade, qual a distância que ele percorre, qual o trajeto, quantos carros passam, para aí você ter números que em cima disso você vai conseguir tomar uma decisão. Então não é tão simples assim de você, essa rua aqui tá ruim, vamos inverter ela, põe um semáforo aqui, não. Tem muito disso, hein? Tem muito disso. É o que mais tem. O cara acorda de manhã e fala, eu vou mudar a direção. Eu resolvi na minha cabeça que aqui não tá legal. Mas aqui o motorista não pode mais passar. Vai ficar bom só ali, porque o reflexo vai para outro lugar. Tem lugares aqui
que já mudou tanto, cara, e já voltou. Voltou e mudou, mudou, voltou, tal, e assim, eu não sei quem que são os especialistas intelectuais disso. Sem estudo, não. Vagnão, Zona Azul. Meu Deus. Zona Azul. Eu vivo aqui batendo, e não é de hoje que nós precisamos, na minha opinião, tá? Ter a Zona Azul e outra, que seja uma empresa eficiente, que não tenham falcatruas aí, porque Zona Azul também dá uma grana do caramba, entendeu? E nós tivemos aí algumas experiências desagradáveis na cidade em outras gestões. Que não, foi um suspiro. Começou, depois de uns 3, 4 meses, já viu que tinha irregularidades, ó. Os caras fugiram, meu. E ninguém falou mais nada, ninguém investigou, e ficou tudo por isso mesmo. E uma zona, né? Principalmente aqui no eixo, aqui no centro, na Bernécia toda, que a gente estava apontando, a gente falou do Sicredi, falou, tem o Bradesco, tem tudo ali. Do outro lado também na avenida, cara, é funcionário da loja que estaciona o carro às 7 horas da manhã e vai embora às 18. É o proprietário da loja que estaciona o carro às 7 horas da manhã, só sai às 10 horas da noite, o cara trabalha pra caramba, só que o cliente do cara, ele não consegue estacionar o carro para entrar para comprar o produto do cara. Olha que louco, meu. Cara, será que eles pensam isso? não, então, aí que tá. E a gente que vem falando nesse processo de educação, de conscientização, meu, Zona Azul seria um case aí pra gente poder... Contar só uma breve história. O Zona Azul é uma marca de uma empresa. Porque a gente já faz a propaganda, né? É uma marca da empresa, que foi acho que a primeira no Brasil, né? Começou em São Paulo. Mas o nome é estacionamento rotativo. Isso aí. Aí, Campos do Jordão passou da hora de ter. Passou da hora. Isso já deveria ter há muito, muito tempo. Hoje, se você for em qualquer cidade do Vale do Paraíba, aí, Tremembé, São José, Taubaté, Caçapava, qualquer lugar que você for, você vai ver estacionamento rotativo, e Campos do Jordão deveria ter também. O motivo porque não tem, eu não sei. Nós temos no Vale do Paraíba, né? Você vai em Sim. praticamente todas as cidades. Existem sistemas muito eficientes. Hoje todo mundo tem um celular, você consegue fazer por aplicativo, você paga pelo aplicativo. Fracionado. As vagas são numeradas, aí a fiscalização chega lá, olha o número, vê se o carro está lá, você não precisa ficar pondo papel, você não precisa ficar correndo atrás da pessoa. Então, primeiro tem que ser uma empresa, o que você falou, séria, que tenha um sistema que funcione, porque o último que teve, você tinha que ficar correndo atrás da pessoa lá para comprar o canhotinho e nunca achava, aí você desistia. E foi uma confusão, cara. Muito. Foi uma confusão. A empresa. Então o que você falou é uma verdade. Eu vejo assim, não todos, tá? E eu não estou falando só na Bernécia, não. Estou falando em todo o eixo. Jaguaribe, aqui, o Capivari, o ponto turístico. Eu penso assim, é uma questão muito delicada, porque você vai fazer um mapeamento hoje da cidade e você tem aí... Você consegue fazer o levantamento do número de veículos estacionados na cidade. Tá? Quando eu implementar o rotativo, onde que eu vou colocar esses carros? De quem são esses veículos? É o rotativo ou são aqueles que vão ficar? É o que você falou, é do funcionário, é do proprietário da loja. Tá? Onde ele vai colocar esse carro? Onde que ele vai estacionar? Qual é a alternativa que ele vai ter? Então, uma questão que também precisa ser implementado com muito cuidado. Teria como a gente instalar bolsões de estacionamento aqui? Criar os bolsões de estacionamento. No Polo. O Polo seria um lugar? O Polo é um lugar... Não sei como é que é lá a área, né? Qual que é a... Porque o nome já diz, né? Polo de estacionamento. Polo de estacionamento. Não sei se tem alguma coisa lá que impeça, né, a fazer. Mas a gente tem poucas áreas aqui na cidade, entendeu? Mas eu vou dar um exemplo para você. Quando eu estava lá na Brigadeiro Jordão, que agora eu me mudei, né? Estou na Duque de Caxias. Eu pagava 2 vagas de estacionamento, no estacionamento que tinha do lado, estacionamento particular, e eu pagava mensalista 2 vagas, para não deixar o meu carro na rua. Para não deixar meu carro na rua, para não deixar o meu carro na frente, que eu tinha 2 vagas na frente da autoescola, para não deixar o carro para o meu cliente poder chegar e ter um lugar para estacionar. Pois é. Por quê? Você está passando de carro,
Tem lá 3, 4 autoescolas na cidade. Você passou aqui, não tem onde parar, não tem onde parar, não tem onde parar. Aqui Você tem onde não... parar. Ó, eu garanto para você que implementando o rotativo, eu garanto para você que o comércio na cidade vai ter um aumento de faturamento. Eu, por exemplo, muitas vezes eu deixei de comprar alguma coisa porque eu não conseguia parar. Às vezes E é o que acontece, você tá naquela Wagner. correria, tô saindo de casa, tô indo trabalhar, precisa estar lá 2 horas, sair um pouquinho antes para comprar alguma coisa. Exato. Aí você dá uma volta, 2, 3, desiste e vai embora. Exato. Aí você Aí desce, está lá em Taubaté, você encontra lá o sim, produto exato. e compra lá. E aí? Eu sou a favor, eu sempre falo isso, que nós, jordanenses, a gente tem que priorizar o comércio local. Ah, mas aqui é mais caro? Tudo bem. Não, mas vamos priorizar. O dinheiro ele vai Sim. circular aqui dentro, porque o produto que eu comprei lá, que eu posso até ter pago mais caro, mas não é nada tão absurdo também, mas eu paguei um pouco mais caro, mas no local onde eu comprei, eu vou gerar receita que amanhã ele é um cliente em potencial para mim. Então, E fora que eu tive o contato com ele. Eu cheguei lá para comprar, o Wagner, você é da autoescola, legal. Tal. Então, olha só. É uma propaganda isso aí. Sem dúvida. Entendeu? Então, Wagner, você falando isso, eu não sei porque ainda o comerciante local não se atentou. Ou se atentou. Eu acho que só quando parece mudar que mesmo. tá Né? muito aí. E outra, são vias públicas, meu. As vagas, elas se tornam democráticas, né? Mas o camarada, ele me vai, entra, coloca. Você lembra? Quando não tinha um calçadão no Parque Amparo, tinha as imobiliárias lá. Sim. O cara não conseguia estacionar o carro ali, era tudo dono de imobiliária ali, restaurante. Mas eu também tô de acordo contigo. Vagnão, olha quanta coisa. Eu tenho um caminhão, na verdade, tribuneiros e tribuneiras. Um caminhão. E aí sim, a presença do Wagner, especialista do trânsito brasileiro, tecnólogo da segurança no trânsito. Você que quer tirar algumas sugestões com o Wagner, pode ligar para ele. Você não está com muita assessoria? Ou você mesmo responde? Como é que é? Não, eu respondo. Responde. Ele vai responder, daqui a pouco ele vai colocar. Vamos lá aproveitar aí para o Cata Preta colocar na tela. Como é que encontra aí o Wagner para tirar sugestões, dirimir dúvidas aí sobre o trânsito? Pode ser no meu WhatsApp mesmo. WhatsApp? É um WhatsApp comercial. Qual que é? 12, código de área, ou 99797 1970. 12 99797 1970. Perfeito. Aí você entra em contato direto com o Wagner aí, o cara vai dirimir todas as suas dúvidas aí. Cara, eu fico imaginando, você que, poxa, proprietário de autoescola também tem tem os cursos, né, que você, né, ministra e tudo mais. Como é que foi para vocês aí, donos de autoescolas, ter recebido, logo no finalzinho do ano passado, a coisa foi tão rápida, essa vontade de mudar aí totalmente, assim, foi da água para o vinho, né? A questão aí de tirar CNH. E aí eu fiquei pensando, poxa, quantas autoescolas nós temos no país, né? Como é que foi para vocês receberem isso? E aí já emenda aí, explica o que está acontecendo no Brasil sobre isso. Bom, nós não fomos pegos de surpresa porque isso já vem se ventilando há um tempo, né? Mas não tinha nada no papel. E realmente, quando se colocou no papel até começar a valer, isso foi muito rápido. A gente sabe que existe questões políticas envolvidas nisso, obviamente, né? Mas o que acontece? O processo de habilitação, né? Eu vou começar, se você me permite, contar a história lá atrás. O Código de Trânsito ele é de 98, ele entrou em vigor em 1998, 22 de janeiro de 1998, e ele foi criado dia 23 de setembro de 1997. Foi criado, aí tem todo aquele trâmite até virar lei, que culminou em janeiro. O Código de Trânsito, quando ele foi criado exatamente porque o processo de habilitação ele era muito simples. Né? Ele era muito simples e era muito fácil de fraudar ele. Então se criou a obrigatoriedade de se fazer, na época, 15 aulas obrigatórias. Na época. Eram 15 aulas obrigatórias e um curso de 30 horas.
curso teórico de 30 horas. Então começou lá aquela obrigatoriedade, aí viu que existiam as fraudes, porque a pessoa ia lá, só registrava a aula, mas não fazia, só para dizer que para poder passar as fases, né, do processo. Aí se criou o sistema de digital, né, que tinha que colher digital para fazer aula, antes era só caderno. Aí depois veio o simulador, saiu, veio a aula noturna, saiu, depois aumentou para 20 aulas, depois aumentou para 25, sendo 5 de simulador e 20 de carro, de categoria carro. Aula noturna tinha também, tinha que ter uma carga horária de aula noturna, enfim. Durante todos esses anos aí de Código de Trânsito, teve várias mudanças, né? E o processo se tornou extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Todo o processo se tornou burocrático e caro. Só que esse caro colocaram na conta das autoescolas. Porque colocaram nós como os vilões, sabe? Porque a autoescola cobra muito caro, tem que acabar com a autoescola, que foi o slogan de quem criou isso daí, essa norma. Que a autoescola é muito cara, que eles que cobram. Não. A gente... vamos fazer uma comparação aí. Se eu destrinchar lá as 20 aulas e for colocar o valor unitário de cada aula, o valor de uma aula, quando tinha o pacote, ela saía em média R$80, R$85, o valor de uma aula, de 50 minutos. Então, assim, a pessoa que falar para mim que dirigiu um carro durante 50 minutos, você dirigiu o carro por 50 minutos, com um profissional do lado, com comando de pedal, segurança e tudo mais ali, é caro. Então, a gente não sabe o que está falando. Se você for fazer um trajeto de Uber de 50 minutos, você vai pagar mais caro que isso. Muito mais caro. Então não era caro. O que é caro é a exigência da regra, da norma, que você tinha que cobrar por 20 aulas de carro, por 20 aulas de moto. Então isso que era caro. O processo de avaliação é um processo ultrapassado. Porque o avaliador ele não avalia o candidato, ele avalia o papel. Então ele entrou dentro do carro lá, ele nem olha para o papel aqui, fez ponto, acabou. E a margem de erro era muito pequena. Então o índice de reprova sempre foi muito alto, desde que o código foi criado lá atrás até hoje, sempre o índice de reprova foi muito alto. E tudo isso acaba gerando corrupção também, infelizmente, né? Não todos, mas infelizmente a gente sabe que tem. Então, o processo de habilitação realmente ele necessitava urgentemente de passar por uma remodelagem, né? Total. Tá? Mas não da forma como foi feita e na velocidade que foi feita. Tá? Então, assim, hoje o que mudou praticamente bateram na tecla, vão deixar a habilitação mais barata. E o deixar a habilitação mais barata você não precisa mais fazer 20 aulas, você só precisa fazer 2. Muitas pessoas elas estão acreditando que eles vão chegar na autoescola, fazer 2 aulas, fazer exame e pegar a carta. Uma semana, 10 dias. Não é verdade. Porque o que tirou foi a exigência, foi a porta de entrada hoje do processo de habilitação curso gratuito, você faz uma plataforma lá, o curso tem duração, eu entrei lá e fiz lá o curso, em 10 minutos você faz um curso teórico, em 10 minutos porque ele não tem nenhuma barreira que você seja obrigado a ler ou fazer alguma avaliação, você só vai rodando, finaliza, em 10 minutos você tem um certificado, está apto a fazer uma prova teórica. O que você aprendeu? Absolutamente nada. É diferente de você estar numa sala de aula que por mais que o cidadão está lá dentro, o candidato, ele não preste atenção, aí vai depender do professor de trazer, de fazer exercício, de criar situações ali para fazer todo mundo participar, porque realmente é cansativo, né? E se tem muita coisa para aprender. Então, o que eu entendo assim é que prejudicou muito o processo de habilitação na questão de aprendizagem. Hoje, esse candidato, nesse novo processo, se corre o grande risco dele sair muito menos preparado do que era antes. Né? Não que antes ele era preparado com 20 aulas, com 45 horas, então você tinha uma carga muito boa, então você conseguia
passar, você conseguia passar bastante conteúdo, saía mais preparado. Hoje não. Hoje o aluno ele vai fazer aquelas 2 aulas, provavelmente ele vai querer tentar fazer o exame lá com 2 aulas. Se ele nunca dirigiu, é humanamente impossível. Tá? A gente tem essa experiência, né, disso. E além do que, incentiva até a não, né, procurar um especialista da autoescola, né? Olha que louco isso. Então, hoje não é essa questão que acabar com a autoescola e tal. Na verdade, assim, a pessoa que for tirar habilitação, ela vai optar por ela aprender numa autoescola ou aprender por um instrutor autônomo, que ainda E o está cara tem que passando ser- por um processo ainda, né, de E o regulamentação. cara tem que estar confirmado que ele é um instrutor. Isso, ele tem que ter. Só que você vai dirigir num carro que não é identificado e que não tem o comando duplo, né, que eu acho isso muito importante de você ter um comando duplo, Gera porque segurança. gera segurança. Tá? Ontem mesmo eu tive um problema com um dos carros lá, é que eu tenho o carro reserva, mas eu tive um problema com um dos carros que ele estourou o cabo de aço do freio do instrutor, que é o duplo comando que a gente fala, e a gente tirou ele da aula, né? Mandou lá pro mecânico para arrumar tal, e só depois a gente colocou, porque a gente sabe do risco que é você sair na rua com um candidato, né, um aprendiz, até porque a gente não tem um local próprio para treinar, então a gente faz isso na rua. Diferente de outros países, né? O pessoal faz algumas comparações, mas os outros países E eu eles te têm áreas. perguntar isso também, que Eles aí têm... se falou muito para tentar reforçar essa ideia, se falou muito que em outros países a metodologia é completamente diferente da diferente, nossa. mas é aquilo que eu falei. É o candidato que aprendeu o trânsito na escola, você ter um local próprio para você fazer o treinamento, você dirigir o carro automático, aqui no Brasil a maioria não é, ainda está se encaminhando para isso. Então, quer dizer, tem muita coisa que poderia ser melhorada, poderia ser mudada, mas ele tinha que ser gradual. Muda isso aqui agora, muda isso aqui. Com calma, né? Com calma. Vamos implementar isso, vamos fazer igual quando fizeram lá a aula noturna. Ela perdurou aí, eu acredito, por uns 2, 3 anos, tiraram. Porque viram que como que você vai colocar o aluno antes de fazer o exame em todas as situações possíveis do trânsito? Como que você vai colocar um aluno, por exemplo, para dirigir na chuva, para dirigir à noite, para dirigir neblina, para dirigir ontem, né, que é o granizo na cidade? Não tem como você colocar o aluno em todas as situações. Isso vai acontecer naturalmente com a vivência no trânsito. Você pode ter 30 anos de habilitação, mas você pode pegar o seu carro amanhã, sair dirigindo e passar por uma situação que você não passou em 30 anos. O que a gente está vendo, então, que você está apontando uma coisa muito interessante. Foi quando anunciaram, né, essas tais mudanças, então, nossa, muitas pessoas falaram, poxa, agora eu não vou gastar nada. Não, poxa, que bom, vou gastar nada, vou tirar a minha CNH, não vou gastar nada. A ideia Mas, na era essa. verdade, A a ideia era essa. Não, o que se vendeu foi isso. Os caras venderam uma coisa Venderam assim, muito bem. fantástica, muito bem, entendeu? Fizeram uma baita propaganda disso. Mas, na verdade, você está me falando, cara, me remete a pensar que, cara, mais do que nunca, o camarada, para tirar CNH, tem que buscar em autoescola. Com certeza. Entendeu? É porque eu tô desde 97 nessa área e todo dia a gente está aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo. Eu faço regularmente reuniões com os meus instrutores, a gente avalia, né, o trabalho, tudo que foi feito, a gente troca as ideias do que aconteceu com os alunos, as dificuldades que eles têm, situações que eles passaram, para a gente conversar e achar, né, algumas soluções para algumas questões aí. E aí você imagina, com tudo isso, né, você imagina uma pessoa leiga, curso de instrutor, né, para você ter uma ideia, a plataforma, né, do curso de instrutor, você leva 12 minutos para você fazer sair o seu certificado. Se você quiser entrar agora aqui no seu celular e fazer, você consegue fazer lá. Em pouco tempo. O tempo que você vai levar para fazer o curso de instrutor, que antes
era feito, você levava 3 meses para fazer um curso de De instrutor. forma minuciosa ali, com Entendeu? estudo e tal. Presencial só Sim. podia ser na forma presencial, você tinha que apresentar um TCC, né, ao final do curso, ter que fazer uma apresentação. Então, assim, era para ser assim, né? Era bem profissional. Então, hoje, quem que vai ser esse profissional fora da autoescola? Não é uma crítica ou querer desmerecer, Nossa, não é isso. tem razão. Mas eu não sou contra, né? Eu acho que a concorrência ela é saudável desde que ela seja honesta, né? Em todos os fatores. Mas quando você tem essa discrepância, porque uma autoescola hoje, para você ter uma autoescola, você tem que ter um diretor de ensino, um diretor geral, você tem que ter salas disso, sala daquilo, 3 banheiros, você tem que ter toda uma estrutura para você poder abrir uma autoescola. A gente paga taxas anuais, né? Não temos isenção de nada, absolutamente nada, do carro, de nada. E aí você é obrigado a ter curso de 3 meses, você tem que renovar o seu curso a cada 5 anos, o curso é presencial e tal. Aí, de repente, você pega um profissional que se formou em 12 minutos. 12 minutos, pegou um certificado e vai dar aula. Pois é. Entendeu? Então Perigoso, hein? Muito perigoso. Se a gente já tem uma ali, a gente acabou, no nossa resenha aqui, nós falamos aí sobre o trânsito, né? Sobre violência no trânsito, sobre o comportamento do motorista. Você imagina agora, isso é preocupante, viu? Isso abre um precedente agora a gente está complicado. começando a ter nossos primeiros clientes, né, Isso que eu ia te perguntar, nessa como é que nova- vocês vão lidar agora, a partir disso, a partir desse ano 2026, a Lotus, por exemplo, seu empreendimento. Quantos anos tem a Lotus? 20? 13 anos. Hã? A autoescola é 13 anos. 13 ganhadores de vários Sim. certificados aí pela Associação Comercial, prêmios em outras entidades aí. Está voando lá, bicho. Ó, bacana, viu, meu? Só não ganhamos o que a gente não participou. Exatamente. Como é que lida agora? Como é que Então, vocês assim, vão, o que vão a gente atuar? está fazendo? A gente já está estruturado para isso, já estamos atendendo nesse novo molde. Agora, o que a gente está trabalhando bastante com esses alunos é a questão de consciência dele. Comportamental? Então, um aluno chegou lá e falou: olha, o processo de habilitação que ele exige hoje é isso aqui, ó. Mas eu posso te oferecer isso. Então, ó, eu tenho o curso aqui que você vai ficar aí no celular 7 minutos, já pode fazer a prova, mas você tem a opção de fazer o curso com a gente teórico. A gente ainda tem o curso, né? Inclusive, a gente já está formando turma já. Pessoal que mais consciente, que fala, não, eu quero aprender mesmo de verdade, eu quero sentar numa sala de aula, ter uma aula, aprender. O aluno, ele é obrigatório fazer apenas 2 aulas, né? Mas a carga horária é mínima, não quer dizer que ele tem que fazer 2 tem aulas. que fazer apenas 2 horas. A carga horária é mínima. Então o aluno vai lá, qual que é o nosso trabalho hoje? O aluno, mas e se eu quiser? Falo, olha, é 2 aulas. Faz as 2 aulas. O instrutor ele vai fazer uma avaliação. Dentro dessa avaliação, a gente vai entender apto, né? o que seria interessante para você. Porque vai ter aquele aluno que ele vai fazer 2 aulas e, de repente, o instrutor vai dizer, olha, no seu caso, né, você precisa apresentar isso, isso e isso aqui. Como você já conseguiu alguma coisa, né, até interessante nessas 2 aulas, de repente mais 3 resolve o seu problema, de repente mais uma. Então, cada caso é um caso. Então, a gente vai... é bom a gente frisar aqui que não é que extinguiu-se, né, Sim. O trabalho das autoescolas. Que é o que ele quis vender, né? Porque o que vendeu foi isso, Wagner. Nossa, que ia acabar. Sim. Não, criou-se ali uma... Porque tinha que ter um vilão da história, né? Conspiração ali, um negócio louco. Tinha que ter um Tinha vilão. que ter um vilão. Eu acho que a comunicação é tudo, né? E pela credibilidade que você e a sua equipe tem, tanto em Campos do Jordão como na região, nada melhor do que esse papo tete a tete com o aluno. Exatamente. E explicar ponto a ponto, né? É lógico. E aí, avaliando esse aluno, eu tenho certeza que muitos vão
vão De uma certa maneira, adotar isso. de uma certa maneira, o que eu estou vendo hoje é que a grande maioria das pessoas abraçaram a ideia de que realmente a autoescola precisa procurar uma autoescola para Sim. iniciar o processo, né? Não existe um outro caminho que seja seguro para isso. As pessoas continuam procurando, mas com muitas dúvidas, tá? Então, assim, quais são as maiores dúvidas? Muita gente achando que é tudo de graça, que não vai pagar nada, tá? Isso não existe, né? O governo tentou vender isso, mas isso é uma mentira. Vai ter os custos, né? Os exames, os custos continuam. O que aconteceu é que a quantidade de aula obrigatória diminuiu. Então, de uma certa maneira, vai ser interessante porque vai ter aquele candidato, que é aquele menino que já dirige há muito tempo, que o pai já ensinou e tal, ensinou a dirigir um carro, não a conduzir um veículo, que é diferente. E ele vai chegar na autoescola e ele não vai precisar fazer as 20 aulas, porque não é necessário fazer 20 aulas para ele. E antes seria obrigatório fazer. Então ficou uma certa liberdade, só que essa liberdade depende da consciência de quem vai entrar nesse processo, de saber que ele precisa fazer uma quantidade de aula suficiente para ele estar seguro para dirigir um veículo em via pública. Não é nem questão de ter habilitação, nada. Eu posso dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu. Tinha uma aluna lá que ela já tinha feito as 20 aulas, mas não foi o suficiente para ela, porque ela, né, ainda tinha dificuldade e tal. Mas na cabeça dela, ela falou, mas se eu fiz 20 aulas, eu tenho que fazer exame, tenho que tirar carta, tenho que pegar minha habilitação. Muita gente tinha esse pensamento. Como hoje, corre o risco da pessoa achar que não, 2 aulas e aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu peguei a chave do meu carro e falei assim, se eu te der uma habilitação para você agora, tá aqui a chave do carro, você tem coragem de colocar seus filhos dentro do carro e sair dirigindo? Daí ela falou, não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, você entendeu essa questão? Você tem que pensar nisso. Você não está tirando a habilitação. Você está aprendendo a dirigir. Então, quando claro que o processo de maturação é demorado. Ninguém vai sair da autoescola motorista. Ninguém vai sair da autoescola, descer a Serra de Ubatuba. Ninguém vai sair da autoescola e pegar um veículo de 2 toneladas e dirigir na Dutra. Não é isso. Mas ele vai ter aquela base e ele vai maturando com o tempo. Mas ele tem que ter a condição mínima de pegar um veículo e conseguir sair de casa, dar uma voltinha na Bernese. E nada melhor do que buscar a autoescola. Com certeza. Né? Estamos preparadíssimos, já estamos trabalhando com esse novo modelo. O processo realmente ficou mais barato, ele ficou com mais liberdade da pessoa escolher o que ela quer buscar, se ela quer fazer o aplicativo de 7 minutos, se ela quer ter um professor dando aula, se ela quer estudar para uma apostila e fazer a prova, se ela quer fazer 2 aulas, se ela quer fazer 10, se ela quer fazer 15, se ela quer fazer 20. Entendeu? Então essa é uma parte que eu acho que foi interessante, acredito eu que vai ajudar muita gente nesse novo processo, mas que busquem a autoescola, que é o profissional que está ali, né, que tem a experiência. E outra coisa, quando você está num carro da autoescola, a responsabilidade é da autoescola. Se você bater um carro, a responsabilidade é minha. Entendeu? Toda a responsabilidade é minha. E o instrutor autônomo, se bater o carro, quem vai pagar a conta? Como é que vai fazer? Quem que vai pagar a conta? Talvez vai ficar mais caro aí o molho do que o peixe. E outra coisa que está acontecendo muito também, muita gente achando que pode pegar alguém e pôr para dirigir o carro. Vou pegar meu filho que vou ensinar ele a dirigir. A gente teve alguns casos até de pessoas ir lá na área que a gente treina, de chegar lá com o filho, com o carro e querer treinar. Não pode, porque ele não é instrutor habilitado, a pessoa não é habilitada e isso configura inclusive crime de trânsito. Que é entregar a direção à pessoa não habilitada configura crime de trânsito. Ô Wagner, e a questão da renovação da CNH? Tem mudanças por aí? Como é que é? Teve. É tanta mudança, cara. Tanta mudança. Nunca vi tanta mudança. 2026 está recheado de mudança aí. Então, teve um decreto-lei, foi aprovado, já está em vigor, que o motorista que não tem pontuação na carteira nos últimos 12 meses, a renovação dele vai ser automática. Então, bom comportamento. Bom comportamento. Né? Bom comportamento. É assim, o
qual que é a ideia de se renovar a carteira de habilitação? Primeiro que é um erro você falar que está renovando a carteira de habilitação. Porque a carteira ela não se renova. Você tirou uma vez e ela vai valer, a não ser que você morra ou que peça para dar baixa. Do contrário, ela vai valer para todos sempre, inclusive como documento. O que se renova é o exame de saúde. Hoje, nós estamos aqui conversando, né? Estamos íntegros, Sim. as duas pernas, dois Aptos, braços, né? faculdade mental funcionando, Sim, apto. entendi. Estou enxergando aqui e tal. Entendi. Né? No meu caso, eu uso óculos. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Eu vou estar do mesmo jeito? Eu vou estar com a mesma saúde? Eu vou estar com a mesma condição? Eu tenho um caso de um amigo que ele estava com uma dor de cabeça e ele dirige, motorista profissional. Uma dor de cabeça? Foi fazer o exame médico para renovar a carteira de habilitação. Recente agora. E o médico foi, aferiu a pressão arterial dele e ele estava com a pressão elevada. Aí foi no médico e tal, descobriu que é hipertenso. Então você imagina se já tivesse essa regra nova, quando que ele ia descobrir que ele é hipertenso? Dirigindo um carro. Levando 10, 15 pessoas lá dentro. Entendeu? Então assim, o que está se vendendo é isso. Tá tudo muito lindo, não preciso fazer mais nada, olha que maravilha. Mas a questão de segurança... Na verdade, então, você está dizendo aí que é legal essa sacada. Realmente, agora eu entendi. Na verdade, a gente está renovando o nosso exame de quê saúde. de segurança, né? Exatamente. Se a gente está apto, tipo, a estar dirigindo, porque tem que dirigir para você e para o outro, se está tudo bem, se você não vai ter de repente. E a verdade é essa, um derrame, um mal súbito. Eu fui descobrir que eu precisava usar óculos para dirigir fazendo exame de renovação de carteira. Porque eu fui lá e fui reprovado. Eu fui lá, eu não enxerguei o que tinha que enxergar. Falei, você precisa de óculos. Fui lá, fiz óculos e dirijo de óculos até hoje. E também a Lotus lá, ela também orienta essas pessoas nesse sentido? Quando o aluno, ele, principalmente agora, né, que é tudo novo, então tá todo mundo perdido, é muita coisa que é feita em celular e tudo mais. Então nós temos lá, a gente presta essa assessoria pro candidato. Então nós fazemos todo o acompanhamento, o que ele vai fazer, quais são os cuidados que ele tem que ter. A gente sempre fala, olha, você vai fazer exame médico, está enxergando bem, como é que está a sua saúde, ok, tranquilo. O exame psicotécnico, que é obrigatório fazer na primeira habilitação. Olha, procura dormir bem à noite, faça uma refeição leve, não tomar cuidado para não discutir com alguém, para não... Escuta uma música para relaxar e tal, mas vai com a cabeça tranquila lá para você poder ser bem avaliado. A aula prática, né, que eu falei, a aula teórica, desculpa. Olha, você acha que você consegue fazer a prova estudando só pela apostila, só pelo esse aplicativo? Você quer fazer uma aula mesmo, prática, né, uma aula presencial? Então a gente dá essas opções, né, o cliente ele fica livre para escolher a melhor opção para ele, o caminho que ele acha que ele vai ter a melhor formação, porque cada pessoa tem um critério diferente. E a parte prática a mesma coisa. Então a gente presta essa assessoria desde o início do processo até o final, para que ele possa ter o melhor caminho, o menos burocrático e o mais barato possível para ele. Perfeito. Mais uma vez, entre em contato pelo WhatsApp, qual que é o número? 12 99797 1970. Wagner Cirilo, da Lotus, Autoescola Lotus, reconhecidíssima na cidade, ganhador de vários prêmios. Vi muito Wagner nos restaurantes recebendo certificado da associação comercial lá. A gente também recebe o jornal Tribunas todo ano, porque só tem o jornal. Entendeu? Então a gente recebe o prêmio. Um abraço ao Guilherme Citofante. Querido, realmente tem um caminhão de dúvidas, né, de perguntas, mas eu acho que foi bacana nesse uma boa explanada em tudo aí, alguma situação. Eu espero que você um dia assuma o posto de diretor de trânsito de Campos do Jordão, tá? Aqui, né? Olha, vocês aí, ó, gestões. Aqui, ó, tá o Wagner. Eu sempre acreditei que o Wagner pudesse dar um jeito no trânsito. Esse mal eu não quero para mim, não. Não, mas brincadeiras à parte. É muito boa sorte lá na Lotus. Conte sempre com a gente. Com Espero certeza. que você volte mais vezes para estar sempre elucidando aí
dúvidas. Sempre que né, tiver uma de novidade quem vai aí, a tirar. gente marca aí um papo pra Beleza? gente colocar em dia aí. Manda um abraço para todos da equipe. Com certeza. Aí. Parabéns, querido. Obrigado, Cata Preta, a você, tribuneiro e tribuneira. Até a próxima semana com mais. Ó, vai lá, procura o Wagner. Wagner da Autoescola Lotus, né? E tira a sua dúvida, né? Ele vai estar lá de portas abertas, como sempre. Sim, com né? certeza. Muito solícito, toda a equipe lá, para dirimir qualquer dúvida aí a respeito da CNH. Um abraço a você e até a próxima.